Boa noite aí a todos os nossos espectadores, telespectadores aí, pessoal que tá vendo a gente pelo YouTube do Giro Esportivo. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre o Sampaio Corrêa, sobre as contratações e as dispensas, o planejamento do Sampaio Corrêa para a temporada 2020. É uma situação meio complicada, a gente já sabe como é que é o planejamento de todo ano. Inclusive, eu queria falar sobre isso, a gente precisa analisar o seguinte: o Sampaio em 2020, ele não vai ter a cota da Copa do Nordeste. O Sampaio não vai disputar essa competição e isso faz diferença na questão das cotas e até na questão financeira para a equipe do Sampaio Corrêa. Mas o Sampaio vai para a Copa do Brasil. Então, é preciso analisar antes que o Sampaio não vai jogar só o estadual. O Sampaio também tem uma Copa do Brasil a disputar. E aí uma coisa que muita gente fala é que o Sampaio no início do ano não precisa contratar muito. O Sampaio tem que focar na Série B. Ok, é um argumento aceitável que o Sampaio dê uma certa prioridade ao Campeonato Brasileiro da Série B, que é a competição mais importante da temporada para o time do Sampaio. Mas é importante também a gente pensar que o time, se for saindo todo mundo, como vem saindo, Roney já voltou para o River, o Vitor Salvador saiu, mas esse ninguém vai sentir falta. Saiu Esquerdinha, saiu também o Rodrigo Andrade, já saiu o Rodrigo Carvalho, e o Andrei está emprestado, mas talvez saia também no final do ano, ou no início do ano que vem. O Andrei só tem contrato até o mês de 2020, né? Então é uma situação meio complicada aí para o time do Sampaio, que está se desmanchando depois que conseguiu o acesso para o Campeonato Brasileiro Série B. Para um time que vai focar principalmente no estadual, o estadual que ainda está em formatação, a gente inclusive falou das propostas do Campeonato Estadual no vídeo anterior, mas a gente precisa pensar o seguinte: se o Sampaio for desmanchar toda a sua base, vai acontecer a mesma coisa que acontecia nas outras temporadas. Aconteceu em 2016, aconteceu em 2015, principalmente. Foram temporadas, quando teve a transição de 2015 para 2016. 2015 o Sampaio conseguiu sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, conseguiu ficar em 8º lugar com 58 pontos, uma campanha consistente, que inclusive brigou por acesso até a penúltima rodada, só foi perder mesmo a chance de acesso antes da sua partida na penúltima rodada. E aí o time desmancha, e aí vem um monte de bomba de todo lugar possível, imaginável. Jogador do Sudão do Sul, jogador aí de vários centros que não tem nada de tradição futebolística, que não chegam em Copas, que são muito ruins em eliminatórias. E mesmo assim esses jogadores vieram com status de super contratações, porque vieram do futebol internacional, porque são jogadores que jogaram em times de Champions, mas só que são jogadores muito ruins, jogadores que não fizeram diferença nenhuma na equipe. E com essas contratações ruins, o Sampaio teve que contratar muitos atletas para a temporada 2016, teve que desmanchar time, aí recontrata, desmancha, recontrata e desmancha, e o time nisso acabou com muitos atletas, eu acho que na faixa de 70 atletas ou mais na temporada 2016. E com isso o time foi rebaixado em último lugar, o time que foi desastre do início ao fim da temporada. No estadual ainda conseguiu um vice, mas na Copa do Nordeste ele caiu na primeira fase, ele caiu na Copa do Brasil também muito cedo contra o time do Figueirense, que acabou caindo para a Série B no mesmo ano. O Sampaio estava numa situação muito difícil em 2016, aí foi demitindo, contratando durante a Série B. Aquele time que tomou 4-0 do Vasco era o time que estava iniciando a Série B. Uma coisa absurda. Um time tão ruim começar um campeonato brasileiro da segunda divisão. E aí o destino foi inevitável, o time acabou caindo. E aí nesse ponto de vista, de fato o time precisava fazer um desmanche, porque 2017 o Sampaio estava na Série C, não teria mais cota de TV. E aí precisaria mudar mesmo, porque o campeonato praticamente todo foi ruim. Foram pouquíssimas exceções aí. Uma delas foi o Luiz Otávio, que inclusive nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele fez os 2 gols da vitória do Ceará contra o Bahia pela Série A. O cara foi um raríssimo destaque daquele time que jogou em 2016. E aí 2017 chegou, de novo aquela estratégia
de montar um time muito ruim no início do ano e desastre de novo. A diferença é que teve o Francisco Diá, que ainda salvou a temporada do Sampaio, conseguiu fazer com que um time horroroso passasse de fase na Copa do Brasil, no caso para a terceira fase, passando até de certa forma convincente, vamos dizer assim, contra o Guarani do Ceará. Na primeira fase o Sampaio tinha enfrentado o São José, esse mesmo São José que enfrentou o Sampaio agora na disputa de acesso 2019, só que naquele tempo o São José era um dos piores times do Campeonato Gaúcho, e aí o Sampaio passou sofrido demais, o time era muito ruim, e a gente já sabe como é, foi sofrido, foi graças a um pênalti defendido pelo Jean, que o Sampaio passou de fase, mostrando que planejamento não é o forte da diretoria tricolor. Mas enfim, é importante também ver que isso é todo ano. A vez que o Sampaio manteve uma estrutura, que o Sampaio manteve pelo menos parte do elenco, foi na transição de 2017 para 2018. E olha só, o time foi campeão da Copa do Nordeste. Trouxe alguns reforços, é fato, mas pelo menos tentou manter alguma base ali, com alguns jogadores que foram importantes na campanha. O William, que em 2017 era reserva para o Isaac, em 2018 ele foi o artilheiro do Sampaio na Copa do Nordeste, inclusive fez o gol do título, que é chamado de Gabriel Jesus, o artilheiro tímido, como a galera gosta de falar, e ele conseguiu se destacar até, teve uma média de gols razoável, pelo menos no início da temporada. Já na Série B o William não foi tão bem, só que fez diferença, foi um jogador importante. Outros jogadores também foram importantes, as chegadas também de jogadores novos, mas o time caiu do mesmo jeito. Depois que teve a Copa do Nordeste, o time já estava numa sequência muito ruim, não estava aguentando duas competições, e aí, mostrando até que o Sampaio tinha um elenco titular razoável, muito bom para um regional, mas para a Série B não aguentou o ritmo, e aí acabou caindo numa sequência muito ruim. O Marcinho até tentou recuperar, mas não teve jeito. E aí, de novo, o Sampaio tem que, por causa do rebaixamento, já não teria mais cota de TV de 2018 para 2019, com a queda para a Série C, teve que de novo se desmontar, e aí teve aquele novo processo de trazer um monte de jogador ruim, e mais uma vez o Sampaio não correspondeu, só que dessa vez foi outro desastre. O Sampaio foi ruim no Campeonato Estadual, o Sampaio foi ruim na Copa do Nordeste, e na Copa do Brasil só não foi ruim porque não entrou na primeira fase. O Sampaio entrou nas oitavas de final por causa do título da Copa do Nordeste, então não precisou enfrentar as primeiras fases. Já para 2020, o Sampaio não vai ter a Copa do Nordeste para disputar, porque foi eliminado na pré pelo time do Confiança. E aí o que a gente vai esperar é que mais uma vez o Sampaio vai se desmontar de novo, e aí vai perder seus melhores jogadores para times até piores. O Esquerdinha, ele foi pro Brasiliense, o Brasiliense, que vai ser um time que vai jogar preliminar da Série D. O Lucas Huck, que foi bem também pelo Sampaio na Série C, vai pro Lajeadense, time que está na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, pelo menos se as notícias que estiverem rolando for verdade, né? Então, enfim. O que eu espero é que pelo menos o Sampaio tenha uma pequena mudança nessa ideia de planejamento e consiga trazer jogadores que sejam bons para o início do ano, porque o Sampaio sofre muito nessas últimas temporadas no início, e aí fica muito difícil para classificar em competições. O Sampaio tem que contar às vezes com a sorte para conseguir passar aí, torcer para vir um adversário mais fraco. Então é uma situação complicada. E é preciso mudar um pouco esse planejamento. O time precisa pensar, pelo menos, se não vai fazer um super timaço para o Campeonato Brasileiro da Série B, que pelo menos faça um time que tenha um nível razoável para avançar na Copa do Brasil. O Sampaio, de fato, não precisa fazer um time pronto para a Série B agora em janeiro, porque o Sampaio tem muito poucas competições que vão cobrá-lo disso. O Sampaio também está garantido só em 8 datas, né, dependendo do formato do estadual que for ser aprovado. Se for o mínimo, o Sampaio joga 7 jogos, aí pelo menos mais um da Copa do Brasil. Então, de fato, não vai tanta cobrança por um elenco super forte, mas que pelo menos já se comece a montar uma base para a Série B, para o time não chegar tão fraco, para ter condições de disputar a Série B com um pouco mais de tranquilidade, pensar de forma um pouco mais racional nas contratações.
tentar trazer pelo menos aí 9, 10 jogadores que já façam uma base para um time que vai estrear aí em abril, maio, na Série B, comecinho de maio. Mas aí, eu não sei se vocês concordam comigo, eu prefiro que o Sampaio comece a montar sua base agora, não precisa ser completo. Mas se vocês concordam aí, deixem nos comentários aqui embaixo, deixe seu like aí, deixe seu dislike. Mas siga o canal da gente, a gente vai ter bastante novidade aqui no Giro Esportivo. Também vou botar isso aqui no Twitter do Futebol Maranhão, lá pro pessoal. E aí, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.